A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Lucas, capítulo de número 4. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 14. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 14. Parafraseando os pregadores mais antigos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Mostra para essa pessoa aonde nós iremos fazer a leitura. Geralmente é alguém que está iniciando na igreja, dando os seus primeiros passos, ainda não pôde comprar uma Bíblia. Mas olha, hoje com a tecnologia, ainda que eu prefiro o papel, tá? Você pode baixar uma Bíblia no telefone e ler a Bíblia em qualquer lugar. Eu ainda prefiro o papel, mas com o telefone você baixa quantas versões da Bíblia você quiser. E se você ainda não tem um exemplar da Bíblia de papel, baixe no telefone e acompanhe a leitura no telefone do mesmo modo. Eu só peço que você ponha no silencioso, não deixe tocar no momento da pregação, para não atrapalhar o momento mais importante do culto. Lucas 4, versículo 14, quem achou, diga amém. Está escrito assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Era início do ministério de Jesus. Jesus tinha sido batizado nas águas por João, havia recebido a virtude do Espírito Santo, levado pelo próprio Espírito ao deserto, ele é tentado pelo diabo, por Satanás, e passa na primeira prova, na maior tentação já vista em toda a história, pelo poder da palavra, e a fama dele começa a ser divulgada em todo o território de Israel. O mesmo Espírito o traz para a terra no qual ele foi criado e viveu o maior tempo de toda a sua vida terrena, ou seja, em Nazaré. E num sábado, como de costume, Jesus vai até uma sinagoga. Era hábito de Jesus ir até a sinagoga, que são até hoje
os templos, as igrejas dos judeus, e ali ele é convidado a ler a Torá. E quando ele recebe o pergaminho, um rolo de pergaminho, a palavra ali escrita, bem diferente de hoje, de um livro pequeno que temos em mão, ou de um telefone, um rolo de pergaminho muitas vezes era carregado por 2 homens. Quando o pergaminho, quando o rolo é aberto, ele lê justamente o que está escrito no livro do profeta Isaías. E depois que ele termina de ler, ele cerra o livro, ele fecha, enrola aquele rolo, aquele pergaminho, ele entrega para o rabino, o ministro daquela sinagoga, e ele se assenta. E quando ele se assenta, ele declara dizendo: esta palavra se cumpriu hoje neste lugar. O que eu acabei de ler neste livro acaba de se cumprir. Quando ele senta nessa cadeira, todos que estavam ali na sinagoga se espantam. O texto diz que eles ficaram com os olhos fitos, é o mesmo que fixos, prendidos, sem piscar. E essa ação de Jesus tem um grande significado. O fato dele sentar naquela cadeira e declarar que aquela palavra que ele acabara de ler havia se cumprido tem um significado muito revelador. E eu creio que o Espírito Santo tem algo a nos ensinar nessa manhã. Quem crê também, diga amém. Você crê que esta palavra é verdadeira e que ela já se cumpriu como declarou Jesus, que ela está se cumprindo e que muito daquilo que aqui está escrito ainda há de se cumprir? Quem crê, diga amém. Eu vou ler os versículos 20 e 21, e você que está comigo na Paz e Vida sede no Rio Grande do Sul, e você que me acompanha pela internet, lê comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. E cerrando o livro, com fé, para que todos possam ouvir. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Diga então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quantos aqui creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra de Deus a melhor, a maior, a mais bela e a mais poderosa salva de palmas. Enquanto você aplaude, abra a sua boca, erga a sua voz e dê glória, 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 glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra vai ser ministrada agora. E não estamos aqui, meu Deus, para ouvir homem, nós queremos ouvir o Senhor falar. Então, meu Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim. E da mesma maneira que naquele sábado, naquela sinagoga, Jesus abriu o livro e ministrou a todos que ali estavam, eu te peço, mediante a este livro aberto, ministra a todos que aqui estão, a todos que nos ouvem através da rádio, a todos que nos assistem por meio da internet, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis tomar o vosso assento, podeis se assentar. Quando Jesus abre um rolo, o pergaminho, e ele começa a ler o que está escrito, ele lê o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. Eu quero ler com você Isaías 61, por favor, abra sua Bíblia em Isaías 61.
E nós vamos ler o que Jesus leu naquele sábado, naquela sinagoga em Nazaré. Isaías 61, versículo de número 1 e também versículo de número 2. Quantos acharam, digam amém. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos ou aos pobres, pobres de espírito, é o que essa palavra quer dizer. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos ou quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim e ele me ungiu, Jesus está falando de uma unção que só ele recebeu. A unção feita na antiga aliança era uma unção visível. Você poderia ver, você poderia tocar, porque era feito com óleo. O sacerdote derramava o óleo sobre a cabeça daquele que estava sendo ungido. E a unção tinha 3 finalidades. Um homem era ungido para ser sacerdote. Um homem era ungido para ser profeta, como também um homem era ungido para ser rei. E o mais interessante é que muitos foram ungidos sacerdotes. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver muitos homens sendo levantados a sacerdotes. Os primeiros ungidos foram os filhos de Arão. Deus deu uma ordem a Moisés e Arão, dizendo que os primeiros sacerdotes viriam de Arão, ou seja, de sua descendência. E eles foram ungidos, o óleo, o azeite foi derramado sobre a cabeça deles. Muitos também foram ungidos a profetas, e muitos outros também foram ungidos a rei. Você sabe que essa unção com óleo é feita até hoje. Eu não sei se você viu ontem a coroação do rei da Inglaterra. Quem pôde ver na TV? Ali tinha um sacerdote que derramou óleo sobre a cabeça do rei Charles, e ele foi ali ungido o rei de toda a Inglaterra, o rei da Grã-Bretanha, enfim. É um hábito que se segue até hoje. Se você for ler no livro de Samuel, Saul foi ungido e o óleo foi derramado sobre a cabeça dele. Davi foi ungido e o óleo foi derramado sobre a cabeça dele. Mas tem uma coisa aqui muito maravilhosa. Muitos receberam essa unção e tiveram a honra, se assim podemos dizer, de ocupar 2 desses 3 cargos que eu acabei de dizer. Teve homens que foram sacerdotes e profetas, reis e profetas, reis e sacerdotes, mas nenhum deles foi sacerdote, profeta e rei. O único que recebeu essa unção de maneira completa foi o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, a Bíblia diz que Ele é o grande profeta, e a Bíblia diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga glória a Deus. Ele é o nosso profeta maior, aquele que veio pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E profetizar é pregar as Escrituras, é anunciar a palavra. Ele é o nosso maior sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, e Ele é Rei dos reis
e Senhor dos senhores. E haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga: Jesus é o Senhor. Diga: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Glorifique, exalte o nome dele nesta manhã. Diga graças a Deus. O propósito dessa unção era evangelizar os pobres. Eu sei que muita gente leva para o literal, em relação à condição financeira, mas também nós podemos entender que os pobres aqui são as pessoas simples, ou são as pessoas de coração humilde. E para esses, ele veio trazer a pregação da palavra. Para esses, Jesus veio trazer a palavra que transforma, a palavra que muda vidas. Jesus, quando inicia o seu ministério e começa a pregar, ele começa a falar com uma sabedoria, com uma autoridade, com conhecimento e com uma força que jamais foi vista. Porque a lei, ela era lida dentro das igrejas da época. Mas os homens seguiam muito mais doutrinas, liturgias, dogmas do que a palavra propriamente pregada. Quando Jesus começa a pregar, ele começa a falar das Escrituras de uma maneira que ninguém tinha ouvido até então. E muitos se impressionavam. Principalmente pelo fato de Jesus dirigir a sua palavra àqueles que mais precisavam. Os mais necessitados, os mais humildes, os mais pobres, os mais simples. Porque você sabe que muitos que têm posses, ainda que eu já tenha pregado aqui que condição financeira não determina salvação, ainda que eu já tenha ensinado aqui que o fato da pessoa ser pobre não garante ela no céu, como também o fato dela ser rica não quer dizer que ela vai ser condenada ou vice-versa. Mas nós sabemos que a grande maioria daqueles que têm riquezas tem o coração endurecido para ouvir a palavra de Deus. Não se submetem ao Evangelho Santo. Aqueles que têm posses, aqueles que muitas vezes nasceram em um berço de ouro, muitos não querem se submeter e infelizmente muitos ainda não irão se submeter ao poder desta palavra. Mas aqueles que mais necessitam são aqueles que mais ouvem, são aqueles que mais se prostram, são aqueles que mais se derramam na presença do Senhor, aqueles que mais precisavam. Tanto que ele diz: vim curar os quebrantados de coração ou contritos. No livro do Salmo está escrito que é um coração contrito e aquebrantado o Senhor não rejeita. Às vezes você diz assim: pastor, eu tenho uma pessoa da minha família que eu já oro por ela há muito tempo, mas é uma pessoa que tem um coração muito duro. Não há palavra que eu fale que possa comovê-la. Não há pregação que possa mudar o pensamento e a opinião dessa pessoa. Eu te aconselho a mudar a tua oração e a pedir a Deus para Deus trabalhar no coração dessa pessoa, para que o coração dela seja quebrantado, para que o Senhor tenha acesso ao coração dela e a partir de então possa mudar, agir na vida dela. Ele diz também que foi ungido para pregar a liberdade aos cativos, aqueles que estavam presos sobre o domínio do diabo, aqueles que estavam ali sendo dominados pelo maligno. E por mais triste que seja, nós temos que reconhecer quantas pessoas hoje ainda vivem sobre o domínio do diabo.
ainda tem as suas ações, as suas atitudes, os seus atos comandados pelo diabo. É até ofensivo você chegar para uma pessoa e dizer que ela precisa ser liberta, que ela precisa de Deus porque o que ela faz não é normal, que os pensamentos dela são pensamentos malignos, que as ações dela são ações, no mínimo, inspiradas pelo mal. Mas nós também não podemos deixar de falar a verdade tem que ser dita, a palavra tem que ser pregada. E às vezes você convive com alguém que está cativa, que está presa nas garras, nas patas imundas do diabo. Tem gente que dorme ao lado de alguém que está cativo, aprisionado na mão do inimigo. Uma pessoa que dorme no quarto ao lado pode estar muito bem cativo, preso nas garras do inimigo. E foi para esses que Jesus foi ungido, porque um dia nós também estávamos, mas esta palavra alcançou a cada um de nós e nós fomos libertos, porque ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toma posse desta palavra. O que aqui está escrito tem se cumprido na sua vida, e em nome de Jesus se cumprirá na sua casa, na sua família. Ele vai pregar e libertar todos os encarcerados das prisões. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Ele veio dar vista aos cegos. Literalmente falando, quantos homens passaram a enxergar? Quantos cegos nos tempos bíblicos passaram a ver? Mas essa vista, ela também é algo espiritual, porque as pessoas estão cegas, minha gente. As pessoas, elas estão com os seus olhos fechados para a realidade no qual estão vivendo. Muitos estão presos à idolatria. A idolatria é uma cegueira, porque dentro de um templo que propaga a idolatria, se a Bíblia for aberta, ninguém ali fica. E eu vou além, não são só os ouvintes ou os membros, mas os que lideram também estão cegos e precisam ver. Porque não é possível que uma pessoa que vive na idolatria conhecer a palavra e continuar na mesma idolatria. O salmista escreveu dizendo: tem olhos, mas não podem ver. Está na minha Bíblia e está em qualquer Bíblia católica. Amém? Eles até têm ouvidos, mas não podem ouvir. Boca eles têm, mas eles não podem falar. Eles têm mãos, mas não podem apalpar, não podem segurar, não podem pegar nada. E têm até pés, mas precisam ser carregados. Mas por que milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo se curvam, se dobram diante de imagens? Porque estão cegos. Mas Jesus veio trazer vista aos cegos. Porque muitos hoje vivem no ocultismo, servindo aos encostos, abrindo o corpo para um espírito, porque, desculpa a franqueza, sendo educado, entidades, não existe entidades, não existe espírito de velho, ou espírito de criança, ou espírito da mata,
ou espírito de um lado, ou espírito de um outro. Não, não existe. Os únicos seres espirituais que se manifestam nesses lugares são os anjos caídos, expulsos do céu na rebelião promovida pelo diabo. E entidade não desce e nem sobe, como eles ensinam. Espírito manifesta, a pessoa abre o corpo, ele entra uma vez e ali ele permanece. E quando supostamente a pessoa está atuada naquele culto religioso, o Espírito apenas manifestou. E o mais incrível é que os espíritos imundos faz com que as pessoas se cortem, derramem do próprio sangue, venham se degradar, se autodestruir durante toda a vida, e a pessoa faz literalmente o que o Espírito manda. Por quê? Porque ela está, e o mais engraçado de tudo, que é tudo escondido, já prestou atenção? É tudo no oculto, é tudo no escuro, é tudo nas trevas. Não é assim, ó, com a porta aberta para quem passar ver. Porque quem está na luz não tem o que esconder. Amém, minha gente? Quem está na luz não tem o que esconder, pelo contrário, tem o que mostrar. Mas por que muitos ainda estão? Porque estão cegos. E muitos aqui um dia também estavam cegos. Mas Jesus limpou a tua visão. E Ele está limpando dia após dia. Ele está purificando os teus olhos, para que você possa olhar, não para uma imagem. Você não vai encontrar nenhuma imagem aqui. Você não vai encontrar nada aqui. Porque nós não temos que olhar para lugar nenhum. Só tem uma direção que eu e você devemos olhar. Você não tem que olhar para mim, você não tem que olhar para o pastor Palharim, para nenhum outro líder. Só tem um lugar que você tem que olhar, que é para o céu. Olhe para o céu e diga: é de lá que vem o meu socorro. Olha mesmo e diga: é de lá que vem o meu socorro. É para o céu que os nossos olhos têm que estar. É para o alvo que nós temos que olhar, pois é lá no céu que um dia Ele estará. Ninguém vai ver, Ele vai estar em uma nuvem em oculto, mas no soar da sétima e última trombeta, quem morreu na presença dEle, fiel, temente e obediente, e quem estiver vivo perseverando, vai encontrar com Ele lá nas nuvens, e com Ele reinará para todo sempre. Amém. Olha para o céu, porque é de lá que Ele virá. Oh glória! Diga glória a Deus. E Ele também diz: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor era o ano do jubileu judaico. Durante 49 anos a lei dizia que os homens iriam preparar a terra, iriam trabalhar, iriam plantar, iriam colher, iriam negociar, iriam vender, iriam comprar. E no ano 50º, ou seja, no ano de número 50, era um ano de descanso, era um ano de repouso. E sabe o que Jesus diz para nós, quando disse para aqueles homens: eu vim também anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa palavra se cumpriu. Ele estava dizendo: eu vim trazer repouso, eu vim trazer descanso, eu vim trazer a paz que todos precisam. Jesus é essa paz. Amém.
E quando ele disse essa palavra se cumpriu, ela se cumpriu mesmo. Pastor, mas quase 2000 anos já passaram, não importa, pode passar ainda mais 2000, mas nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo o ano do descanso, o ano da paz, o ano do repouso. Esta palavra se cumpriu e ela tem se cumprido todos os dias na vida daquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas, de nossas almas. Diga glória a Deus. Pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Oh glória! Aí o que foi que ele fez, pessoal? Fecha a Bíblia aí, igual que fez Jesus lá. Fecha a Bíblia aí. Quem está com a Bíblia assim, né? Ele fechou assim, ó. Só que lá na sinagoga em Nazaré foi um rolo, né? Não era um livro assim como esse meu, como o seu. Cadê sua Bíblia? Deixa eu ver sua Bíblia aí. Bíblia, só o que tem é modelo diferente, né? Por que Bíblia de pastor é tudo grande, pessoal? Não sei. Acho que é melhor para ler, né? Aí ele foi até o rabino, o ministro, e entregou. Amém, gente? Aí ele sentou na cadeira. Ficou sentado. Aí disse, essa palavra se cumpriu. O que chamou mais atenção não foi nem o fato dele ter dito a palavra se cumpriu. Foi o fato dele ter sentado na cadeira. Os estudos apontam, os historiadores dizem, que naquele período em Israel tinha uma média de 400 sinagogas. Essas igrejas, sinagogas começaram a aparecer naquele período conhecido como o período do silêncio de Deus, que vai do fim do livro de Malaquias até Mateus, que vai de Malaquias, o último profeta que Deus fala, até João, que batizou Jesus no Jordão. Nessa época, o templo estava ainda para ser construído. Um dos Herodes foi que reconstruiu o templo. Então, como não tinha o templo para que os judeus pudessem cultuar ao Senhor, eles começaram a construir pequenos templos, pequenas igrejas em todo Israel. Foi assim que as sinagogas surgiram. E aqueles homens, ao observar as escrituras, as profecias de Isaías principalmente, mas também de Ezequiel, eles começaram a aguardar ansiosamente o ungido, o Machia, que em português e também em inglês, porque em inglês e em português se escreve da mesma forma, o Messias. Messias significa um ungido. E ao construir essas sinagogas, eles colocavam uma cadeira. Tinha outras também. Sabe aquelas igrejas mais tradicionais que têm cadeiras aonde o presbitério se assenta? Quem já congregou ou já visitou uma igreja assim? Que tem bastante cadeiras? Os pastores, os presbíteros, eles não se assentam junto com os irmãos ou do lado, mas no altar, no púlpito. Os rabinos também faziam assim. Mas tinha uma cadeira que ninguém sentava. Essa cadeira era chamada de a cadeira do Machia, a cadeira do Messias. Quando ele vier, ele vai se assentar nessa cadeira e vai governar o nosso povo. Amém? Quando Jesus se assenta e diz, esta palavra se cumpriu, então ele estava dizendo assim, cheguei. Eu sou o Machia, eu sou o ungido, eu sou o libertador. Amém, pessoal?
Só que eles estavam esperando um outro tipo de libertador. Quando a Torá, a Bíblia judaica, dizia, e eles liam, o libertador, o Mashiach, virá dos descendentes de Davi. E aí, eles pegavam os livros que retratavam a vida de Davi, um homem forte, um homem que derrotou um gigante, um homem que destruiu exércitos, o homem que tomou Jebus, batizou de Jerusalém, o homem que pensou a construção do templo, um rei forte, guerreiro. Eles achavam, o Mashiach será assim, um homem que vai vir e que vai destronar os romanos, porque nessa época Israel estava sobre o domínio de Roma, vai pôr um ponto final no reinado romano, e nós vamos tomar posse daquilo que é nosso. O ungido, o Mashiach, virá nos libertar do domínio dos inimigos, do domínio romano. Essa era a visão deles. E para ser sincero, eles estão esperando até agora. Até hoje eles estão esperando. Por mais que todas as profecias do Antigo Testamento, principalmente as de Isaías, que falou do nascimento, as profecias que falam da vida de Jesus, as profecias que falam da morte de Jesus, por mais que tudo que está escrito na Bíblia deles, veja bem, no livro que eles observam até hoje, por mais que tudo que esteja escrito ali tenha se cumprido na risca, eles ainda hoje estão esperando pelo Mashiach, pelo ungido. Para os judeus, a cadeira ainda está vazia. Quem está compreendendo? Aí quando Jesus se senta, eles começaram a olhar com os olhos arregalados e nem piscavam, pessoal. Alguns começaram a pensar, é possível que seja, porque ninguém nunca falou das Escrituras como esse homem fala. Eles começaram a ficar impressionados, até os rabinos, até os fariseus daquela sinagoga. Ninguém nunca falou como esse homem fala, ninguém nunca pregou. Olha a autoridade desse homem. É possível, pode ser ele sim. Só que outros começaram, não é ele não. Vocês não estão lembrados não quem é ele? Ele é daqui de Nazaré. O pai dele é o seu José. Sabe o seu José, que morava aqui próximo à sinagoga? Seu José que tinha uma carpintaria, o carpinteiro José, carpinteiro, o que casou com a Maria, com aquela jovem. Que quando José casou com a Maria era uma menina, José já era um homem. José é aquele que casou com aquela mulher, a Maria, uma jovem. Ele é filho deles. Eu conheço o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele. E Jesus tinha irmão, tá? Sei que a Maria é vista como a virgem até hoje, mas a Maria teve outros filhos, tá bom, pessoal? A Bíblia mostra. Não, ele não pode ser o Mashiach. Ele não pode ser um ungido, não. Aqui, ó, Lucas mesmo, capítulo 4. Olha o que está dizendo aqui a palavra. Lucas 4, versículo de número 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Mas eu gostaria de ler Mateus 13, porque o Mateus estava lá. Mateus, ele foi testemunha ocular, muito provavelmente. Lucas não. O Lucas, ele foi um pesquisador. Mateus foi um discípulo, um apóstolo do Senhor, esteve de perto. Ainda que não estivesse nesse dia, ele esteve de perto com Jesus. Olha o que diz aqui, ó, Mateus 13,
Eu sei que tem gente que acha que Lucas era discípulo, era apóstolo, mas Lucas não era apóstolo. Lucas capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo de número 54. Lucas 13, 54. Quem achou, diga amém. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Perceba, vou ler de novo o versículo de número 54, onde diz: e chegando à sua pátria, ou seja, Nazaré, ensinava-os na sinagoga deles, naquela mesma sinagoga que Lucas retrata. E aqui diz, que eles ficavam como? Maravilhados, e se perguntavam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Aí alguém diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, os irmãos de Jesus, tá? Tiago, José, Simão e Judas. Depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram uma vida normal como qualquer casal, amém, gente? Até Jesus nascer, ela foi virgem. Depois não, depois eles tiveram uma vida normal como qualquer casal. A Bíblia Católica também tem esse texto lá, viu? Pode procurar. Tiago, José, Simão e Judas. Eu sei quem é. Eu sei quem é ele, eu sei quem é o pai, eu sei quem é a mãe, eu sei quem são os irmãos. Não, não é ele não. O nosso Machia é outro. O nosso Machia vai nos libertar do domínio romano. O nosso Machia vai vir com a espada na mão. E ele veio mesmo com a espada na mão. Amém, pessoal? Que espada? A palavra de Deus. Não, o nosso Machia é um libertador. E ele é sim o libertador. E ele tem libertado a todos, assim como me libertou e libertou você. Quem aqui é liberto por Cristo Jesus? Não, não é ele. Jesus sabia que seria rejeitado, porque Isaías já tinha profetizado que ele seria rejeitado. E aí ele vai trazer uma exortação que vai deixar aqueles homens na sinagoga enfurecidos. Volte para onde começamos, Lucas capítulo de número 4. Volte lá. Eles vão ficar mais enfurecidos ainda com o que Jesus vai dizer, Primeiro eles ficaram pasmos pelo fato de Jesus sentar na cadeira do Machia. E agora eles vão ficar enfurecidos com o que Jesus vai falar. Lucas 4, 23. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Ou seja, muitos o rejeitaram, continuam rejeitando. Mas eu creio que todos nós que aqui estamos tomamos uma atitude totalmente diferente, porque nós reconhecemos que Ele é Senhor. Quem reconhece que Jesus é o Senhor e não o rejeita? Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se.
Pegaram Jesus à força, viu, pessoal? Pegaram Jesus pelos braços, arrancaram Jesus com ódio e tiraram Jesus à força e decidiram levá-lo a um precipício. E eles queriam matar Jesus. Porém, Jesus não poderia morrer ali. Ele tinha que morrer aonde, pessoal? Na cruz do Calvário. Amém? Que tristeza, que dó, que cegueira daqueles homens. O Machia estava sentado ali diante deles, o libertador, mas eles ainda não entenderam e não entendem ainda hoje. Você deve pensar assim: poxa, mas por que fizeram isso com Jesus? Por que não reconheceram? Por que não o aceitaram? Por que o rejeitaram? Isso acontece todos os dias, pessoal. O que nós estamos lendo em Lucas, o fato de arrancarem Jesus do seu lugar de direito, do seu trono, acontece todos os dias. Eu gostaria de saber, na sua vida tem uma cadeira como essa para Jesus, sim ou não? Na sua vida tem uma cadeira como essa para Jesus, sim ou não? Se você já está pegando a visão, você já entendeu que você tem que ter uma cadeira como essa para Jesus no seu coração. Amém, gente? Cadeira é símbolo de autoridade. Jesus tem autoridade na sua vida. Cadeira é símbolo de governo. Cadeira mais importante de um país é a cadeira que senta o presidente da república. Mas a nossa cadeira mais importante está no Palácio da Alvorada, no Planalto, lá em Brasília? Não, a nossa cadeira mais importante está aqui, ó. E não é o presidente da república, não é líder de ministério, não é nenhum outro. O único que se assenta é Jesus Cristo, o Senhor. Quem entende isso, diga amém. Cadeira também significa governo. Se tem uma cadeira para Jesus no seu coração, é porque Ele é o governador da sua vida. Amém, pessoal? Ah, mas tem gente que não. Tem gente que pega Jesus à força, o arranca e o lança fora da vida. Por quê? Porque muitos dizem: não preciso desse Jesus, não preciso deste Senhor chamado Jesus. Muitos dizem: isso é história que criaram, que esses bobos acreditam. Dizem que a gente é bobo, desculpa o português, dizem que a gente é trouxa pelo fato de reverenciá-lo, amá-lo acima de tudo. Eu não preciso desse Salvador, desses crentes. Eu não preciso desse tal de Jesus. Homens de dura cerviz, como diz o apóstolo Paulo, do coração duro. Por isso que você tem que orar pela sua família, você tem que orar pela sua casa, você tem que orar pelos seus irmãos, pelos seus pais. Se você tem amigos que você ama muito e você quer que os seus amigos sejam salvos, se você tem amor às almas, porque ainda que não seja sangue do teu sangue, ainda que não tenha nada a ver com a tua vida, não seja ninguém próximo, você tem que orar pelas pessoas, você tem que pregar a palavra, porque você tem que ter amor pelas almas. Se você conhece a Bíblia, você sabe que há o inferno, onde as almas passarão a eternidade inteira pedindo a morte, mas não irão morrer, porque ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, onde haverá pranto, choro, ranger de dentes, sofrimento, grito, lamento, angústia por toda a eternidade. A gente tem que ter amor pelas almas, ainda que elas digam: eu não preciso do seu Jesus, eu não preciso do seu Jesus, eu não preciso do seu pastor, eu não preciso da sua igreja. O coração das pessoas estão obstinados e duros. O desafio é grande. Jesus passou por rejeição e nós também vamos passar. Mas nós não podemos temer, temos que fazer a nossa parte. Quem está entendendo? E vamos logo, vamos correr, porque o dia está chegando, pessoal. O dia está chegando, o tempo está acabando. Jesus está muito mais perto que nós possamos imaginar. Então nós temos que correr contra o tempo.
Diga: eu preciso correr contra o tempo. Tem outros que fazem isso porque tem medo da rejeição social. Família tradicional, católica, espírita, ocultista, de outras religiões. Amigos, o que é que os meus amigos irão pensar? O que é que os meus amigos irão dizer? Se no lugar de domingo eu estar reunidos com eles, como sempre fazemos naquele churrasco, um fim de semana na casa de um, fim de semana na casa de outro. Quando eles me ligarem e eu disser: não, eu não vou poder ir porque eu vou para a igreja hoje, o que é que os meus amigos vão dizer? Você sabe que até os rabinos, eles começaram a reconhecer que Jesus era o Cristo. A maior prova disso é Nicodemos. Nicodemos, ele teve que se submeter. Nicodemos, que era um rabino muito inteligente, um fariseu conhecedor da Escritura, ele se rendeu diante de Jesus. E quando ele foi falar com Jesus, ele foi à noite. João capítulo 3, quando tem o diálogo entre Jesus e Nicodemos, foi à noite, porque ele tinha medo ainda do que poderiam pensar dele. E muitos, também como Nicodemos, reconheceram que Jesus era o Machia, mas continuaram no farisaísmo. Por quê? Porque tinham medo de serem expulsos. Eles tinham medo do que poderia acontecer se deixasse a sua religião, se assim podemos dizer, para seguir a Jesus. É o que muita gente faz. Eu até reconheço que Jesus é o Senhor. Eu até sei que o lugar que eu tenho que estar é na presença de Deus, mas vou ser rejeitado pela minha família é muito tradicional, católica tradicional. O que vai dizer meu pai? O que vai dizer minha mãe? A família do meu esposo são muito tradicionais. O que vai acontecer se eu chegar lá dizendo que eu sou crente? Minha sogra vai me rejeitar, meu sogro não vai querer mais olhar nem na minha cara. E você sabe que o ocultismo, o pessoal que serve os encostos, estão mais perto da gente que você possa imaginar. E muitas vezes não sabemos, porque é tudo feito ali no escuro, escondido. No estado do Rio Grande do Sul, onde o ocultismo bate recorde, se você pensa que na Bahia e no Maranhão o ocultismo é maior, esqueça. É no Rio Grande do Sul que as forças malignas são mais presentes. É nesse estado aqui que a gente vive, que você mora e nasceu e que eu estou hoje. É esse estado que tem o maior índice de pessoas que servem aos encostos. É esse aqui que você vive. É um dos lugares mais difíceis de pregar a palavra. É um dos lugares mais difíceis de crescer uma igreja. É um dos lugares mais difíceis as pessoas entregar a vida a Jesus, é aqui. Principalmente por essa força que o ocultismo tem aqui. E às vezes a pessoa está ouvindo a palavra, está sendo evangelizada, mas ela fica pensando: eu sou de uma família que tem uma outra visão de mundo, o que é que vão pensar? E muitos outros pegam Jesus: com licença, saia da minha cadeira. E rejeitam Jesus, porque amam o mundo ainda. E tudo que o mundo tem para oferecer. Amam os prazeres da carne. Não querem largar os prazeres da carne. Jesus, porque assim tinha que ser, saiu andando no meio deles. Deus os cegou naquela hora. E Jesus seguiu. E continuou o seu ministério. E dali então, Jesus foi perseguido por esses homens até depois de ter ressuscitado. Porque eles pagaram um valor altíssimo em dinheiro para os soldados romanos, para mentirem e dizerem: não, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Os apóstolos dele, os discípulos, aqueles homens que viviam com ele lado a lado, vieram aqui e roubaram
o corpo dele. E quer saber? Ainda hoje eles acreditam nessa mentira. Quem compreende isso? A pergunta que fica é: tem uma cadeira para Jesus no seu coração? Tem uma cadeira para Jesus na sua vida? Jesus tem um lugar de honra, tem um trono no seu coração. Jesus tem governo no seu coração. Jesus tem domínio no seu coração. Quem aqui pode dizer: Jesus tem uma cadeira no meu coração? Diga bem alto. Diga: Jesus tem uma cadeira. Diga um trono, porque Ele é rei. Diga um trono no meu coração. Pegou a visão? Recebe a palavra? Oh glória, fica de pé e dá para Ele a melhor salva de palmas que o Rio Grande do Sul já deu. Oh glória, vamos aplaudir mais. Diga: Jesus tem um trono no meu coração. Se você já entregou a vida a Jesus e tem perseverado, esse trono sim existe. Se você ainda não entregou, para que você tenha esse trono, essa cadeira, a cadeira do Machia, a cadeira do ungido, você tem que entregar a vida a Jesus. E depois de tudo que eu falei, eu quero ser bem direto. Quem aqui ainda não entregou a vida a Jesus e gostaria de fazer nesta manhã, levante sua mão direita que eu quero orar por você. Quem nunca entregou? E quem aqui também um dia abriu assim o coração e disse: Jesus, esse coração é teu, esse trono é teu, pode sentar. O Senhor agora é meu governador, o Senhor agora é meu rei, o Senhor agora é meu Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que de repente você chegou para Ele e disse: por favor, Senhor, mudei de plano, estou pensando outras coisas. Se retire, que eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar de outras coisas, eu vou viver outros prazeres. Está na hora do Senhor sair desse trono e outros irão sentar aqui. Ou seja, você se afastou da presença de Deus. Tem alguém aqui afastado da presença de Deus e quer voltar para Jesus hoje? Tem alguém aqui afastado da presença de Deus e quer voltar para Jesus? Você tem certeza da atitude que você está tomando aí, né? Você tem certeza disso? Porque aqueles homens rejeitaram Jesus. E Ele disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Quem me negar, quem me rejeitar diante dos homens, eu o negarei, eu o rejeitarei diante do Pai que está nos céus. Quando eu ouço essa palavra e não entrego a minha vida a Jesus, eu estou o negando, eu estou o rejeitando. Não foi só Pedro que negou Jesus, não. Todos os dias as pessoas negam a Jesus. Então você tem consciência do que você está fazendo, amém? Mas eu gostaria de saber, quem aqui nesta manhã, além de entregar a vida a Jesus, além de voltar para os braços dele, quer fazer uma nova confissão de fé, uma renovação com ele, e dizer assim: Senhor, eu quero mais uma vez declarar diante dos homens, diante do altar e perante o céu e a terra, que o Senhor tem uma cadeira no meu coração. Quem quer fazer isso? Quem quer fazer isso? Só uma, só duas? Não, eu acredito que todos querem fazer isso. Quem mais quer fazer isso? Então vem aqui na frente, todo mundo. Isso, só você que quer renovar a tua aliança com Cristo, você que vai entregar a vida a Jesus. Isso, vamos aplaudir o Senhor. Você que quer voltar para os braços do Pai, dobre os joelhos diante do altar. Eu sei que tem mais gente, venham todos. Pastor, eu quero hoje mostrar para Jesus que Ele tem um trono, Os demais podem se sentar. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Estenda as mãos em direção ao altar. E vocês que estão aqui comigo, orem comigo dizendo: Senhor meu Deus,
E Senhor meu Pai, nesta manhã eu reconheço mais uma vez que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu declaro nesta manhã que Jesus Cristo tem um trono em meu coração, tem o governo da minha vida, tem um lugar de honra na minha vida. Eu declaro que a cadeira do Messias em meu coração tem dono, pertence a Ele, e Ele nela permanecerá todos os dias da minha vida, até a volta do Senhor. Continue assim. Se você tem algo para falar para Ele, esse é o momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, graças eu te dou. Eu quero apresentar a todos que estão entregando a vida a Jesus nesta manhã, a todos que estão voltando para os braços do Pai. Quem me assiste, meu Deus, pelas redes sociais, quem me ouve por intermédio do programa de rádio, a todos, meu Pai, que tomaram uma decisão e declararam, meu Pai, que o Machia, que Jesus o Cristo, o ungido, tem um trono, tem uma cadeira em seu coração, que Jesus tem o governo, que Jesus, ó Pai, tem um lugar de honra, que Jesus está assentado no seu coração. Escreve o nome de todos no livro da vida, perdoa os pecados, meu Pai, e fortalece a todos, para que se mantenham na tua presença, sem se afastarem nem para a direita, nem para a esquerda. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.